Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 41. Uma Guerra de Palavras. Parte 3. Zirkniv chegou a uma sala hemisférica. Ele parou diante de um par de vastas portas duplas. Esculturas intrincadas decoravam os dois lados das portas. Uma linda deusa à direita e um demônio de aparência cruel à esquerda. Inúmeras estátuas de aparência sinistra estavam dispostas ao redor deles. Se alguém tivesse que dar um nome, provavelmente seria as Portas do Julgamento. Zirkniv ponderou aquelas portas enquanto as olhava. A sala enorme estava quieta, tão quieta que ele imaginou poder ouvir o metafórico som do silêncio. Na verdade, ninguém do contingente imperial pronunciara uma única palavra desde que foram trazidos para cá. Os únicos sons eram os ruídos metálicos da armadura raspando em suas próprias partes metálicas. Eles não estavam em silêncio por educação. Antes de chegarem aqui tinha passado por todos os tipos de cenários deslumbrantes, que haviam os deixado sem palavras. Teria sido demais esperar que meros mortais não ficassem fascinados pelas cenas quase míticas que haviam visto. Na verdade, mesmo Zirkniv achava difícil controlar o impulso de ficar boquiaberto ao seu redor enquanto caminhava, dado o esplendor que o rodeava. Ele olhou por cima do ombro para olhar para seus subordinados que o seguiram até aqui. Atrás dele estavam Basivot e 10 guardas imperiais especialmente selecionados, Fluder e 4 de seus acólitos, Lune, seu secretário e os sacerdotes da Ordem dos Cavaleiros. Por segurança, Leinas e os restantes da Guarda Imperial foram deixados para trás. Todos que o seguiam, com exceção de Fluder, estavam de ombros murchos. Este foi o resultado de percorrer esta passagem que até mesmo os melhores artesãos do Império não poderiam reproduzir. Isso os encheu de uma sensação de pequenez e insignificância. A grande tumba de Nazarick era uma tumba apenas no nome. Na verdade, era um mundo próprio que estava mais perto de uma cidadela dos deuses do que qualquer outra coisa. Só a imagem do governante desse lugar, do Magic Caster Ain Zulghoun, estava esmagadoramente indescritível. O sorriso no rosto de Zirkniv estava cheio de autozombaria. Qualquer espécie com bom senso naturalmente curvaria a cabeça para quem o superara. Qualquer um que não tenha se impressionado com essas maravilhas arquitetônicas e artísticas, certamente não teria a capacidade de sentir qualquer coisa que fosse. Isso é muito preocupante. Ain Zulghoun o esperava além daquela porta. Ele era um Magic Caster cujo poder superava até o de Fluder Paradini. Na verdade, pode ser que ninguém pudesse igualá-lo no passado ou no futuro. Sua magnífica moradia excedia em muito a capacidade humana de compreensão, e seus seguidores possuíam um poder incrível. Ele era um ser que possuía todas as vantagens possíveis. Por que alguém assim estava escondido em um lugar como esse até agora? Embora Zirkniv não soubesse a resposta, ele provavelmente descobriria em breve. De sua parte, ele esperava aprender muito durante as discussões que se seguiriam. Duvido que ele fique satisfeito com um simples pedido de desculpas depois daquela espetacular demonstração de força que ele fez. Inicialmente, o plano de Zirkniv era adivinhar e depois jogar com os desejos de Ain Zulghoun, tornando a situação vantajosa para o Império. Toda essa pretensão de pedir desculpas era apenas um pretexto para alcançar esse objetivo. Contudo, como se eu pudesse começar a tentar ser alguém tão poderoso assim? Eu não poderia fazer isso, mesmo se eu usasse toda a minha riqueza. Assim como uma gema de um quilate não chamaria a atenção de Zirkniv, Ain Zulghoun não poderia estar interessado em nada que Zirkniv pudesse oferecer. Para começar, a riqueza estaria completamente fora de questão. Se ele oferecesse apoio militar e mágico, bem, porque ele estaria interessado em coisas que eram muito inferiores às suas? Quanto aos membros do sexo oposto, Zirkniv lembrou de Uri e as empregadas, também seriam inúteis. Ofertas de posição e autoridade não significavam nada para alguém que vivia em um lugar como esse. O que agradaria um sujeito desses? Zirkniv não fazia ideia. Era bem capaz que nenhum ser humano pudesse conceber um desejo que pudesse mover o coração de Ain Zulghoun. Seria muito difícil. A mente de Zirkniv passava por inúmeros estratagemas e manobras para usar contra Ain Zulghoun. A conclusão foi que ele estava de mãos atadas.
Ele chegou à resposta de que a coisa mais sábia a se fazer era acreditar que Ainz não o considerasse um inimigo. As condições de vitória são: o Império permanecer intacto e eu voltar vivo. Ao dar voz aos pensamentos, Jirkniv notou que saíram mais altos do que imaginava. No entanto, ninguém ao seu redor reagiu. Todos estavam hipnotizados demais pelo ambiente. O salão do trono está adiante. Ainz-sama aguarda lá dentro. Depois disso, Yuri anunciou que sua parte tinha acabado e se curvou profundamente para Jirkniv. Como se esperassem por essas palavras, as enormes portas duplas se abriram lentamente, sem serem tocadas. Os sons de várias pessoas respirando profundamente alcançaram os ouvidos de Jirkniv. Não foi apenas um ou dois, mas mais de 10 deles, provavelmente bem mais da metade das pessoas que vieram em sua companhia. Muitos entre eles não conseguiram reunir totalmente sua força contra o medo que os dominava e permitiram que seu desejo de fugir estampasse seus rostos. Em outras palavras, muitos do contingente imperial esperavam que aquelas portas duplas não se abrissem sozinhas. Foi precisamente por essa razão que Jirkniv ficou agradecido pelas portas se abrirem automaticamente. Quem saberia quanto tempo eles teriam que esperar se precisassem criar coragem em dar a iniciativa de abrir aquelas portas. Um vasto salão apareceu, com um teto muito alto e muito largo. As paredes eram predominantemente brancas, com extensas decorações douradas em evidências. Luxuosos candelabros multicoloridos, feitos de pedras preciosas de todas as cores do arco-íris, pendiam do teto, irradiando uma luz fantástica. Enormes bandeiras penduradas em mastros nas paredes. Esta sala era o epítome do que deveria ser uma sala do trono. Não havia melhor palavra para descrever um lugar como este. Jirkniv e os outros empalideceram quando um ar opressivo emanando de dentro da sala os tomou de assalto. Um tapete carmesim corria pelo centro, guiando a linha de visão. Ao seguir a linha imaginária, as formas de uma série de seres imensamente poderosos os encarando surgiu. Havia demônios, dragões, humanoides bizarros, cavaleiros armadurados, insetos bípedes e criaturas espirituais. Cada um era diferente do outro em tamanho e aparência, mas a única coisa que eles tinham em comum era a força esmagadora que cada um deles possuía. Esses seres estavam dispostos em 2 linhas de cada lado do tapete, e parecia muito desesperador tentar contá-los. Eles observavam Jirkniv e companhia em silêncio. Embora fosse dito que se pode sentir um certo tipo de força aos olhos daqueles com poder ou status, esta foi a primeira vez que Jirkniv sentiu uma pressão física. O som de gemidos baixos e o estremecimento de placas de armadura de metal vieram de trás de Jirkniv. Era a prova de que seus súditos estavam com medo de sua inteligência. No entanto, ele poderia ser honesto sobre isso. Jirkniv não pretendia censurar seus subordinados por mostrarem medo. Em vez disso, ele queria elogiá-los, porque cada um deles havia conquistado esse medo e ainda ficou atrás dele. O fato de terem permanecido firmes diante desses seres aterrorizantes era algo digno de louvor. A avaliação de ameaça de Jirkniv em relação a Ainz Olgoon subiu em várias dezenas de níveis ao mesmo tempo. Sua cautela foi revisada a todo instante desde que ele chegou aqui. Mas mesmo isso tinha sido muito ingênuo. Ele havia determinado que Ainz Olgoon não era simplesmente uma ameaça para o Império, mas para a sobrevivência continuada de toda a espécie, para os humanos e demi-humanos. Os olhos de Jirkniv seguiram o tapete mais acima. Muito à frente havia um lance de degraus, em volta estavam pessoas reunidas que Jirkniv supôs serem ajudantes de Ainz. Uma linda garota de cabelos prateados. Um monstro branco azulado que parecia um inseto bípede. Um homem parecido com um sapo em um terno. As gêmeas de antes, aqui Jirkniv sentiu algum alívio. Se descobrisse que as que eliminaram sua guarda imperial em poucos segundos eram meros soldados de infantaria, ele não teria sido capaz de manter a calma. Acima deles, naqueles degraus, havia uma linda mulher alada e logo atrás dela, aquele é. Sobre um trono de cristal negro estava a encarnação física da morte. Ele segurava um cajado de aparência estranha na mão. Era um monstro com um crânio nu no lugar da cabeça. Era como um ser que havia sido formado por concentrar e condensar a escuridão em um único ponto. Era Ainz Olgoon.
Uma magnífica coroa repousava sobre sua cabeça e seu corpo estava envolto em um luxuoso manto de zibeline. Anéis brilhavam em seus dedos. Mesmo de tal distância, Zirkniv podia dizer claramente que os acessórios requintados que Ainz usava estavam além das habilidades dos artesãos do Império. Pontos de luz vermelho sangue brilhavam nas órbitas vazias do crânio de Ainz Olgoon. Ao passarem por Zirkniv e seu contingente, parecia que estavam sendo degustados. Ele não pareceu chocado com o fato de Ainz não ser um humano. Em vez disso, ficou até aliviado. Justamente por Ainz não ser humano que Zirkniv pôde honestamente aceitá-lo como um ser superior que estava longe de sua liga. Zirkniv exalou silenciosamente. Era um sinal de sua determinação. A porta foi aberta, mas não foi por muito tempo. Certamente não foi tempo suficiente para alguém comentar sobre sua inatividade. Ainda assim, eles não podiam esperar aqui para sempre. E assim, Zirkniv se adiantou. Vamos. As palavras de Zirkniv estavam calmas o suficiente para que apenas os que estavam atrás dele pudessem ouvi-las. Qualquer um que o visse ficaria surpreso em saber como ele poderia falar sem abrir a boca. Isso não era magia, mas pura habilidade. Foi uma habilidade particularmente útil nesse tipo de cenário. Contudo, Zirkniv não conseguia sentir ninguém se movendo em resposta às suas palavras. Avançando para ficar diante de Ainz Olgoon significava que teriam que passar entre as fileiras de monstros que flanqueavam o caminho. Embora soubesse que provavelmente não os atacariam, caminhar na frente dessas criaturas ainda requeria muita coragem. Seu julgamento de que eles não seriam atacados não era um simples otimismo. As razões para usar uma sala do trono como esta eram para fins cerimoniais, bem como para mostrar o poder de uma nação. Estes eram fatos que qualquer um saberia. Em outras palavras, as razões para escolher esse lugar era para mostrar o poder de Nazarick e mostrar que ele não tinha a intenção de matar Zirkniv e seus seguidores. Afinal, se Ainz quisesse se livrar deles, ele poderia simplesmente levá-los para um matadouro. Os subalternos de Zirkniv deveriam ter entendido claramente esse fato. No entanto, essa não foi a razão pela qual permaneceram imóveis. A principal razão para isso era simplesmente porque eles não queriam se aproximar daqueles monstros. Além das linhas de monstros estavam os ajudantes de Ainz Olgoon. O poder desses seres estava claramente além da compreensão de homens sensatos. E no trono estava Ainz Olgoon em pessoa. Por muito tempo, Zirkniv percebeu algo nas profundezas de sua alma. Ele percebeu que estavam em pé na presença do que os homens chamariam de Deus. Zirkniv possuía um item mágico que defendia ataques mentais, mas a pressão que ele estava enfrentando estava fora do escopo da proteção do item. Se ele perdesse o foco, mais uma vez, até mesmo o homem conhecido como o Imperador Sangrento seria capaz de fazer nada além de se ajoelhar diante de Ainz. Ainda assim, foi precisamente por essa razão que ele precisou avançar. Assim como Zirkniv observava Ainz Olgoon também observava Zirkniv. Se ele desaprovasse o que viu, o que aconteceria com o Império no futuro? No mínimo, era preciso deixar Ainz reconhecer o valor de Zirkniv, por extensão, a continuação da existência do Império. Zirkniv riu de sua própria ingenuidade. O que ele estava pensando em supor uma guerra de palavras? Então é isso o significado de cuspir para cima. Nada mais importa. Tudo que posso esperar é minimizar o dano ao Império. Vamos. O comando severo de Zirkniv foi dirigido a seus subordinados, mas mais importante a si mesmo, para se lembrar que ainda está vivo. Ele podia sentir seus homens seguindo-o. Era um tapete muito macio, mas para Zirkniv agora parecia muito leve e efêmero. Com firmeza, ele afastou os inúmeros olhares dirigidos a ele e avançou, mantendo os olhos fixos na persona que estava diante dele, Ainz Olgoon. Ele tinha um pressentimento de que, se desviasse os olhos de seu objetivo, seus pés não seriam mais capazes de se mover. Zirkniv não era um excelente guerreiro ou qualquer coisa assim, mas a razão pela qual ele poderia seguir em frente, liderando seus homens onde sua guarda imperial temia pisar era por causa da fortaleza mental que havia sido criada nele como um imperador. Finalmente, ele chegou à base dos degraus, na frente dos ajudantes de Ainz.
Ain-sama, esse é o governante do Império Baharut, ou Imperador Jirkniv Hunifar Lord Elmix, que procura uma audiência com o senhor. A voz doce veio da mulher alada ao lado do trono. Sua voz doce combina com sua aparência estonteante, Jirkniv pensou. Em resposta, o ser que era um verdadeiro deus da morte falou com Jirkniv. Estou feliz que tenha vindo, Imperador do Império Baharut. Eu sou o mestre da grande tumba de Nazarick, Ain-Zulgoon. Uma leve pontada de alívio percorreu Jirkniv. Sua voz era mais normal do que ele esperava, era como a de um ser humano. Se fosse esse o caso, lê-lo por suas palavras ainda poderia ser possível. Eu humildemente agradeço a sua generosa recepção, Ain-Zulgoon dono. Não se pode ler expressões faciais de um crânio. Que tipo de cumprimento se ajustaria melhor à situação atual? Jirkniv ponderou cuidadosamente a questão. No entanto, quem falou primeiro não foi Jirkniv nem Ains. Ain-sama. É desrespeitoso que espécies inferiores, como humanos, se dirijam a ti como iguais. Disse uma voz de homem então. Ajoelhem-se. Jirkniv ouviu o som de placas de metal batendo, mas ele não precisou se virar para saber o que estava acontecendo. Seus súditos devem ter se ajoelhado em resposta à voz do homem. Ao mesmo tempo, ele podia ouvir o grunhido desesperado que vinha daqueles que queriam se levantar, mas não conseguiam. Deve ter sido algum tipo de efeito poderoso de dominação mental. Se Jirkniv não tivesse usado o colar que ele nunca tirou, ele estaria ajoelhado como seus homens. Inúmeros olhares se fixaram em Jirkniv, o único a permanecer de pé. Eles eram olhares frios e clínicos, como se Jirkniv não fosse nada além de uma cobaia. Isso já é o bastante, Demiurge. Entendido. O monstro parecido com um sapo chamado Demiurge curvou-se respeitosamente ao seu mestre. Estão livres. Ele quase podia ver a pressão em torno deles desaparecer, e ele podia ouvir suspiros de alívio por trás dele. Jirkniv Hunifar Lord Elmix, creio que o meu subordinado fez algo rude, dado que são meus convidados e vieram de tão longe para visitar meu domínio. Os pecados do vassalo são os do suzerano e, como tal, peço-lhe perdão. Espero que esta seja uma questão que possa ser resolvida com uma reverência de cabeça. Comoção e agitação surgiram das fileiras de monstros atrás deles. Inúmeros sentimentos dançaram no coração de Jirkniv. Ele ficou atento, pois percebeu que Ains não era do tipo que lidava com assuntos apenas com força bruta. Todavia, ele estava com medo. Jirkniv sentiu todos os monstros aqui eram muito leais a Ains. Ao mesmo tempo, ele teve a percepção doentia de que tudo o que havia acontecido até então ocorrerá de acordo com os desejos de Ain-Zulgoon. Ele se sentia como uma marionete dançando na palma da mão dele. Não há necessidade de se desculpar por isso, Goon dono. Não é incomum subordinados perderem as estribeiras e agirem por conta própria. Cidadãos do Império fizeram o mesmo. Na verdade, saber que todo esse mal-entendido começou graças a um dos meus me deixa em extremo desagrado. Um dos guardas imperiais que haviam sido libertados da dominação começou a se mover e colocou uma urna ao lado de Jirkniv de maneira nervosa e preocupada. Jirkniv deveria ter imediatamente aceitado, mas seus pensamentos estavam um pouco lentos por ter que absorver todas as possibilidades. As ações do servo do Goon pretendiam me fazer dizer o que acabei de fazer. E se eu tentar sair do roteiro? Não, é arriscado demais. Isso é como uma luta encenada com lâminas reais. Um único passo em falso resultará em ferimentos graves, muito perigoso. Esta é a cabeça do nobre tolo que se encarregou de enviar intrusos para sua tumba, embora eu não saiba se tumba é a palavra certa a ser usada. Espero que aceite para expiar meus erros. A urna continha a cabeça do Conde Femel. Ele era o nobre que fora induzido por Jirkniv a recrutar e despachar os trabalhadores. Esses nobres eram apenas massa de manobra e foram criados para serem usados em tempos como estes. Dizia-se que mortos não contam histórias. Embora ele não soubesse quanta informação Ain-Zulgoon possuía, seria mais sensato encobrir seus pecados o máximo possível. Era bem provável que Ains enviara suas emissárias para intimidá-lo porque os trabalhadores haviam invadido seu domínio. Por causa disso, sua melhor opção era negar todo conhecimento do incidente.
A linda mulher ao lado de Ainz gentilmente acenou com a cabeça e em resposta, Demiurge levou a urna para os degraus. Ao levá-la, ele genufletiu diante de Ainz e apresentou a cabeça de dentro da urna. Ainz segurou a cabeça e a ergueu. Aceitarei isso. Mas e agora? Seria um desperdício simplesmente jogá-la fora. Está sendo cínico? Ele está certo de que Fêmea foi manipulado. A questão agora é onde as informações vazaram. De repente, a cabeça decepada de Iron Fêmea se contraiu na mão esquelética de Ainz. De relance, alguém poderia pensar que Ainz estava tremendo, mas um olhar mais atento revelaria a verdade. Um líquido preto engolfou a cabeça, e Ainz a deixou cair de sua mão. Jirkniv não desviou os olhos da visão horripilante e uma fonte de líquido preto pegajoso em erupção do chão. Depois que o fluido preto acabou de fluir, o que restou foi um enorme traje de armadura preta. Era um Desknirt. Todos atrás de Jirkniv inalaram nitidamente de surpresa. Impossível. Ele cria essas coisas. As palavras da empregada eram verdadeiras. Jirkniv queria desesperadamente morder o lábio, mas se forçou a não o fazer. Ele não podia fazer uma coisa tão vergonhosa em público. Vá. Entre na fila. Com um grunhido profundo que parecia vir de alguma gruta subterrânea, o Desknirt obedientemente desceu as escadas e desapareceu do campo de visão de Jirkniv. Quantos mais desses Desknirt ele ainda pôde fazer? Não me diga, um número ilimitado, contanto que ele tenha cadáveres. Não, isso é ridículo. Espera, antes disso, ele pôde fazer um Deadis ainda mais poderosos. Se ele realmente pudesse fazer essas criaturas, então, Jirkniv Unifarlord Alnix Dono. A voz calma de Ainz trouxe Jirkniv de volta aos seus sentidos, e ele sorriu abertamente para Ainz. Gollum Dono, apenas Jirkniv está mais que suficiente. Afinal, é um nome longo. Mesmo. Bem, então, Jirkniv Dono. Para começar, permita-me pedir desculpas por aquela exibição desagradável de agora. Dado que meu vassalo mal educado ofendeu o senhor e aquele sob o seu comando, eu considerarei a questão da invasão de Nazarick resolvida. Enfim, isso é tudo. Embora eu tenha feito percorrer um longo caminho, agora está livre para sair. Jirkniv não entendeu o que acabara de ouvir. Perdão, mas, temo que não entendi direito suas palavras. Eu poderia incomodá-lo para repetir. Não há necessidade de se desculpar. Nossa questão está resolvida, pode voltar para casa. Afinal, ficaremos muito ocupados aqui em breve. Ainz deu de ombros, como se estivesse brincando. Jirkniv não tinha ideia do que estava acontecendo. Será que o pedido de desculpas foi apenas um pretexto para levá-lo a vir aqui para cumprir algum outro objetivo? No entanto, o fato de ter sido perdoado tão facilmente era muito estranho. Algo não se encaixava nisso tudo. Espere aí. O que ele acabou de dizer? Perdão, mas o que quis dizer com ficar ocupado? Graças a Vossa Majestade Imperial, estamos bem cientes que, mesmo que tentemos nos manter nas sombras, seremos arrastados para assuntos problemáticos. Partindo desse princípio, eu estava considerando ir para a superfície e pessoalmente lidar com todas essas coisas. Isso significa: primeiro, faremos aqueles que conspiram contra nós pagar o preço por sua tolice. Depois disso, vamos esmagar todos os caçadores de confusão que encontrarmos até que a paz que tanto preso seja restaurada. As palavras soaram como o discurso de um lunático. Não, isso seria impreciso. Ele não era irracional como um. Quando se consideravam as habilidades de Ainz ou Gollum, seu poderio militar e econômico, essas palavras não eram nada insanas. Foi apenas Jirkniv, cego por sua experiência limitada, que achou difícil aceitar os fatos. Ainz ou Gollum era um homem que podia fazer o que bem entendesse. Uma sensação incontrolável de medo surgiu por debaixo de seus pés. A grande tumba de Nazarick era um inferno dantesco que se isolou em silêncio e apenas agora havia aberto as portas e estava prestes a dar seus primeiros passos na superfície. Será que ele me chamou aqui para isso? É uma declaração de guerra? O que eu faço? Ainz ou Gollum está praticamente jogando na minha cara que vai declarar guerra ao Império no futuro. Eu deveria estar ajoelhado diante dele agora, não?
Na verdade, ele sentiu que era a coisa mais sensata a se fazer. Entretanto, ele não achava que o povo prosperaria aceitando a regência de um monstro. Se as coisas corressem mal, havia a possibilidade de que Ainz pudesse simplesmente matar todos no Império e reanimá-los como mais Desknirt. Isso seria um destino pior que a morte. Jirkniv atormentou seu cérebro como ele nunca havia feito antes em sua vida. Por direito, ele deveria ter levado esta questão de volta ao Império e consultado com dezenas de conselheiros sobre qual deveria ser o curso de ação apropriado. Mas até então, já seria tarde demais. Com um sorriso forçado, Jirkniv falou: "Eu tenho uma proposta. Que tal formarmos uma aliança?" "Está nos confundindo com seus lacaios, Uva." Uma voz aguda, semelhante a um sino, soou adiante, seguida pelo som de algo se movendo rapidamente. A moça de cabelo platinado franziu a testa ligeiramente, enquanto Aura, de pé ao lado dela, se fingiu de boba. Embora a visão dinâmica de Jirkniv não fosse boa o suficiente para ver o que havia acontecido, parecia que a elfa negra tinha acabado de chutar a garota de cabelos prateados na perna. "Ei, sua! Vocês estão fazendo muito barulho." "Silêncio." Com um gesto condizente com o Rei Demônio, Ainz acenou majestosamente com a mão esquerda para pedir silêncio. Tais movimentos régios só poderiam ter nascido depois de longos anos de governo. O nível de alerta de Jirkniv estava nas alturas. Faz sentido, ele tem presidido esta terra como seu governante por um longo tempo. E pensar que ele manteve um porte tão digno. As duas garotas se desculparam em uníssono, expressando seu pesar pela insensatez. Ele não podia sentir o ar da arrogância que Aura tinha emanado quando estava na capital. Logo depois disso, ele olhou para Ainz Olgon, esperando que ele tivesse seus subordinados totalmente sob controle. Então agarrou a sua coragem e se preparou para falar. Este era o evento principal. Com a língua ele umedeceu seus lábios secos. Jirkniv escolheu o melhor plano que conseguia imaginar a partir dos inúmeros planos e estratagemas que ele havia inventado no curto espaço de tempo até agora. Construir uma nação aqui e governar como rei, acho que seria bem condizente. É uma posição que melhor combina com o senhor, Gondono. Nosso império terá prazer em fornecer toda a ajuda e recursos que precisar para fundar esta nação. Que tal? O rosto sem carne de Ainz não se moveu. No entanto, Jirkniv percebeu que os pontos brilhantes de luz vermelha nas órbitas dos olhos de Ainz estavam brilhando um pouco mais. Jirkniv dono, eu não acredito que esse plano tenha quaisquer méritos para o senhor. Isso era natural, e era por isso que ele podia prever com segurança que Ainz faria essa pergunta. Reunindo toda a sua experiência em atuação, Jirkniv fez sua resposta. Desejo forjar boas relações com o país que sua estimada pessoa venha a estabelecer. É um investimento para nossa futura relação. Entendo. Então, que assim seja. Vou deixar os detalhes para o senhor. Ainz concordou tão rápido que deixou Jirkniv perplexo. Foi quase decepcionante. Ele não esperava que as coisas fossem tão bem. Para começo de conversa, porque ele não me pediu para jurar lealdade. Como um indivíduo esmagadoramente superior em uma posição infinitamente vantajosa, porque ele aceitaria sem pestanejar. Ele havia preparado dezenas de respostas para quando Ainz exigisse fidelidade. Mas a resposta de Ainz havia excedido o escopo das previsões de Jirkniv. O que se passa na cabeça dele? Jirkniv não conseguia entender. Quando batalhando contra um oponente mais forte, um homem mais fraco lutaria pensando em como derrubar seu oponente. E era assim que se explorava a arrogância dos fortes. Mas se o oponente mais forte não fosse um ser arrogante, então essa tática era inutilizável. O único modo de luta de um homem mais fraco não teria efeito. Era assim que Ainz demonstrou ser. Ele nunca agiria de uma maneira que deixasse os outros sentirem que ele era arrogante. Não, como eu pensava, é possível que tudo esteja indo de acordo com os planos desse Ainz. Afinal, o atraso em sua resposta foi muito curto. Isso significa que ele já previu todas as minhas escolhas possíveis e preparou as respostas apropriadas. Jirkniv estava bem ciente de que a coisa assustadora sobre o ser chamado Ainz Olgon não era apenas seu incomparável poder, mas também de seu intelecto insondável. Mesmo. Então isso é maravilhoso.
Poderia nos dizer se há algo que possamos fazer pelo Senhor? Nada vem à mente no momento. No entanto, gostaria de estabelecer um local onde eu pudesse colocar os emissários do nosso lado. Eu gostaria de alguma maneira de me comunicar rapidamente com o Senhor. Se tudo estava realmente indo como Ainz planejou, então não havia como ele não ter pensado em tudo. Nesse caso, essa conversa inteira simplesmente foi uma coincidência. Não, isso pode ser um blefe também. Ele deve ter pensado que suas intenções seriam vistas se ele declarasse as exigências de imediato. Que monstro astuto ele é! Se Beck, talvez seja porque ele é um monstro que seu intelecto supere os dos humanos. Ah, sim, de fato. Que tolice minha por não ter pensado nisso. Não esperava nada menos do Senhor, Gondono. Oh! Ele não é um fã de gentilezas. Depois de ouvir essa resposta indiferente, Jirkniv fez uma anotação mental desse ponto. Bem, então vou voltar. Gostaria de deixar meu secretário aqui. Poderia discutir os detalhes com ele. Lone Vermilion. Sim, senhor. Eu vou oferecer meu corpo e alma pelo bem do Império. Embora Jirkniv não pudesse ver o rosto de Lone atrás dele, ele podia sentir profundamente a convicção do homem em sua voz. Na verdade, as decisões tomadas aqui decidiriam o futuro do Império. Se ele não tivesse que voltar imediatamente ao Império e formar os comitês apropriados para lidar com a Inzolgon, Jirkniv teria preferido ficar no lugar dele. Gostei de sua resposta. Eu posso sentir a lealdade para com seu imperador em cada palavra tua. Da minha parte, enviarei Demiurge. Eu sei que ele foi um pouco rude mais cedo, mas como o perdoou, deixarei que ele lide com essa tarefa. Pelo canto do olho, Jirkniv viu um monstro parecido a um sapo curvando-se silenciosamente. Ele sentiu que estava prestes a perder um subordinado valioso. E lutou para se controlar a não deixar as chamas do ódio se infiltrarem nos olhos enquanto olhava para Ainz. O joguete dele já começou. O monstro sapo, Demiurge, poderia dominar as pessoas com suas palavras. Isso declarava abertamente sua intenção de transformar Lune em seu fantoche e fazer com que ele revelasse tudo o que sabia sobre o Império. Um aliado não faria uma coisa dessas. Está tão evidente que ele sequer se importa em disfarçar. Olha só esse Demiurge, ele já tinha planejando enviar esse monstro esquisito para fazer um trabalho intensivo de inteligência de ambos os lados, tudo isso para se vangloriar mais tarde que foi seu subordinado que fez todo o trabalho de espionagem sozinho. Ainz Olgon, quantas surpresas mais você tem na manga? Seu filho da puta! Embora ele estivesse amaldiçoando Ainz internamente, Jirkniv teve que tirar o chapéu para ele. O erro de antes foi calculado para que Jirkniv não pudesse afirmar que não tinha ideia de que tal coisa aconteceria. Se tivesse alguma objeção, ele tinha que expressá-las agora, porque uma vez que deixasse essa chance escapar, seu silêncio poderia ser tomado como consentimento. Assim que Jirkniv estava prestes a dizer, Ainz tomou as rédeas da conversa. Demiurge é um dos meus seguidores mais confiáveis. Tenho certeza de que não haverá mais problema se ele e Lune discutirem esses assuntos. Isso seria maravilhoso. Jirkniv se obrigou a sorrir. Esta foi a primeira vez que ele viu uma exploração tão magistral de uma oportunidade. Como Ainz já havia proferido sua sentença, qualquer coisa adicional seria um desperdício de ar. Porém, ao ouvir as palavras seguintes de Ainz, ele percebeu quão ingênuo tinha sido. A nossa situação mudou drasticamente, Jirkniv dono. Agora é um aliado de Nazarick. Mandá-lo para casa com tanta pressa parece rude. Já que veio até aqui, por que não passa a noite? Vou preparar uma calorosa recepção para todos. Então não é só o Lune, ele quer que todos fiquem aqui também. Pior, ele pode estar planejando um esquema ainda mais perverso. Independentemente de como pensasse nisso, era difícil acreditar que passar a noite aqui era um inocente ato de caridade sem segundas intenções. Ele amaldiçoou a forma como o rosto feio de Demiurge se contorceu em um sorriso, como se dissesse, como desejar, meu senhor. Não poderíamos incomodá-lo. Afinal, devemos retornar para fazer os preparativos. Mesmo. Isso é uma pena. Bem, se for conveniente, não, já sei, permita que um dos meus servos vos envie para casa.
A ideia de montar um dragão veio à mente, e a curiosidade surgiu da sugestão de Ainz. Ainda assim, Zirkniv afastou essa perspectiva de lado. Não havia como Ainz simplesmente transportá-lo para casa, e ele não desejava dever um favor a Ainz. Estou profundamente agradecido pela oferta mais que generosa, seria uma honra. No entanto, sinto que desde que cheguei de carruagem, eu deveria retornar da mesma maneira. Um cavalo ondeado sem cabeça poderia correr dia e noite sem dormir. Eu espero profundamente que entenda, mas devo respeitosamente recusar. Deve? Claro. Ele podia sentir que havia resquícios de decepção nessas palavras. Foi uma atuação ou foi a verdade? Zirkniv não sabia dizer, embora suspeitasse que fosse apenas atuação. De todo modo, enquanto eles não entendessem completamente suas atuais circunstâncias, ele queria evitar anunciar as notícias da aliança do Império com um Dead chamado Ainz. Para começar, se ele montasse um cavalo Undead que odeia a vida, e retornasse ao Império, deixando de lado os sacerdotes que trouxe consigo, o que os sacerdotes dos templos da capital teriam a dizer a respeito? Creio que está na hora de eu ir. Muito bem. Demiurge, escolte nossos convidados para fora. Não precisa se incomodar, Ern, já que esta é uma oportunidade rara. Que tal as empregadas? Eu nunca vi mulheres tão belas antes. Ainz estalou o pescoço em surpresa. Foi um movimento incrivelmente falso. Zirkniv lutou para manter sua raiva sob controle enquanto sorria para Ainz. Ele deve ter percebido que estavam cautelosos com Demiurge, mesmo assim ele o havia enviado de qualquer maneira, como se fosse para zombar deles. Ele não tinha a intenção de formar uma aliança. Essa era uma maneira indireta de dizer a Zirkniv exatamente quem estava no comando aqui. Eu nunca vi um ser tão malévolo antes. Ele é uma ameaça à sobrevivência contínua da humanidade. Aceito o elogio em nome delas. Quando passar pela porta, informe-as que lhe dei permissão para tal, elas estão esperando do lado de fora. Ah, que belo dia para forjar uma aliança! Como eu gostaria de poder fazer um festival! Ou seja, para celebrar o dia em que nos fez escravos, e... Enquanto ele gritava internamente, Zirkniv sorriu para Ainz mais uma vez. De fato. Concordo plenamente.